Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural OAB. As perguntas poderão ser feitas aos nossos palestrantes através do chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão do Meio Ambiente. Iniciaremos agora mais uma etapa dos encontros da Agenda 2030 da ONU. Eixo Social ODS 7, Energia Limpa e Acessível. Temos a satisfação de receber a doutora Rosa Ramos, que é advogada, conselheira seccional e presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Ela quem conduzirá os trabalhos de hoje. Doutora, uma boa noite, seja bem-vinda. A palavra é sua. Olá, muito boa noite. Recebendo aqui os nossos convidados, vamos iniciar mais uma live da Comissão de Meio Ambiente da UAB São Paulo. Nós já estamos na 11ª, não é, Andréa? 11ª ODS. Faltam 6, né? Afinal de contas, são 17. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sendo aqui transmitido através da Comissão Permanente de Meio Ambiente, um trabalho da comissão e como aí um dos coordenadores, né, o nosso observatório dos ODS, o doutor Danilo Oliveira, que iniciou esse trabalho, mas com a coordenadora Andréa Struckel aí à frente de levar esses objetivos adiante e fazer esse trabalho excepcional, né? Afinal de contas, 11 lives, eu fico imaginando quantas pessoas nós já atingimos e quantas pessoas puderam entender um pouco melhor do que se trata esses ODS criados pela ONU, que a Andrea vai falar daqui a pouco. Então, já cumprimentando os nossos membros da comissão, André, o Danilo, todos que nos assistem, todos que têm prestigiado esse trabalho, deixando aqui registrado também um agradecimento à nossa diretoria, na pessoa da doutora Patrícia Vanzolini, que sempre nos abre um espaço muito importante, nos apoia, nos deixa conduzir essa comissão em razão de tantos trabalhos que a gente tem feito aqui. E já puxando aí a brasa para a nossa sardinha, né? Não posso deixar de fazer uma propaganda aqui para os nossos palestrantes e para todos que nos assistem. Essa semana a gente está com a agenda cheia, né? Começando hoje com essa live, mas quarta-feira a gente também fará, através da Coordenadoria de Recursos Hídricos e Saneamento, uma live para falar sobre um assunto que está muito aí na pauta também de todos que militam nessa área de meio ambiente, principalmente de recursos hídricos, que é a desestatização da Sabesp, né? Um órgão importantíssimo, né? Um órgão que todos, principalmente que são de São Paulo, conhecem, a importância que a Sabesp tem na vida de todos nós, por todos os ângulos que a gente observe, né? A água que sai da torneira, o boleto que chega todo mês, né? Então, é um tema que tem, sem dúvida, demandado muitas dúvidas e nós vamos iniciar um debate sobre isso. E na sexta-feira, nós vamos realizar a quarta rodada do Fórum Permanente de Mudanças Climáticas e Desastres Naturais. Então, estamos também já na quarta rodada, um trabalho que iniciou o ano passado, no Dia Internacional do Meio Ambiente. Já discutimos cidades, recursos hídricos, discutimos lá sobre a COP, e agora vamos falar sobre saúde, né? Afinal de contas, mudanças climáticas têm uma conexão absoluta com saúde. E estaremos lá com grandes nomes, né, em especial da área da saúde, com 3 médicos fazendo, e médicos experientes, não só em gestão pública, mas também, principalmente, gestão ambiental, o doutor Gilberto Natalini, o doutor Eduardo Jorge e o doutor Saldiva, um médico muito conhecido em São Paulo e que trata deste tema da saúde em relação à questão ambiental já há bastante tempo, em especial ao ar. Então, na sexta-feira, todos convidados e também, muito importante, na mesma data, simultaneamente, nós estaremos lançando o segundo livro da comissão,
um livro que foi escrito aí por autoria de vários membros da nossa comissão, inclusive a doutora Andrea é uma autora. Estaremos lá recepcionando todos para lançar essa obra, que certamente também será muito importante para aqueles que militam na área e queiram saber um pouco do que esses autores escreveram. Todos convidados. Mas então vamos dar sequência. Eu vi que a doutora Rita Nolasco entrou aqui, doutora Rita Nolasco, que faz uma parceria muito importante conosco na comissão, é um membro parceiro da nossa comissão, e a gente tem trabalhado neste alinhamento para a discussão das ODS. Eu não sei se ela não está online, pelo que eu estou vendo, deve estar longe da máquina, já já ela está por aí, mas já fica aqui os meus cumprimentos. Então, quero cumprimentar com isso, falando um pouco aqui da nossa comissão, mas já diretamente indo ao tema, que é um tema muito extenso, né? E certamente a gente vai utilizar aí 1 hora da live, eu não quero adentrar em muitos detalhes, mas eu não posso deixar aqui de registrar os nossos cumprimentos especiais aos nossos palestrantes, ao doutor Eduardo Estevão Ferreira Ramalho, que prontamente aceitou o nosso convite, né, e que hoje ocupa um cargo muito especial, inclusive quando se fala de energia, uma vez que é subprocurador-geral na Agência Nacional de Energia Elétrica, na ANEEL, né? Mas tem, com certeza, muito para nos dizer aqui e principalmente nos acalmar, né, doutor Eduardo? Porque quando a gente fala de energia elétrica ultimamente, a maioria das pessoas costumam nos assustar, né, um pouco. Então, vamos esclarecer aí acerca disso e especificamente focando, né, como objetivo de desenvolvimento sustentável, uma na verdade, eu acho que a gente, quando fala em ODS, a gente tem mais uma missão, né? E a gente deve chamar a atenção para dizer que é uma missão individual, que isso não é um problema nem da ONU, nem do nosso governo federal, nem do nosso governo estadual e nem do municipal, mas sim uma responsabilidade de todos nós individualmente, né? Que fique aqui a chamada e a responsabilidade, né, declarada aqui, a responsabilidade de todos nós. E a doutora Marina, colega de trabalho, né, advogada aqui em São Paulo, eu gosto muito de receber os advogados e advogadas aqui, viu, Eduardo? Porque aí a gente já faz um convite para vir participar da comissão e ajudar a gente aqui, porque o que não falta é trabalho, né? Quando as pessoas falam em comissão de meio ambiente, dá a impressão que é um tema ou outro, mas a gente foi aqui criando coordenadorias específicas para cada área. A gente tem hoje 15 coordenadorias. E faltam pessoas para ainda cuidar de algumas delas. Por exemplo, direito do mar, eu não tenho um coordenador específico para lidar com essa matéria e que é tão importante, principalmente quando se fala em mudanças climáticas, né? Nós temos duas ferramentas importantíssimas para a gente tratar de mudanças climáticas, para reduzir a temperatura do planeta: a árvore e o oceano, né? Então, se a gente não cuidar desses dois itens, a gente vai muito mal, né? E correndo, né? Porque 2030 está aí, né? Então, doutora Marina de Santana, muito obrigada pela sua presença, por aceitar também o nosso convite, né? A senhora que é super experiente aí nessa matéria também, tem pós-graduação em energia, quer dizer, a gente está muito curiosa aqui para ouvi-la também. Muito bem-vindos, obrigada. Passo aqui, devolvo a palavra para a Andréia para tocar o barco aqui da nossa live. Bom, boa noite a todas e a todos. Faço coro aí nos cumprimentos e nos elogios e no convite também da doutora Rosa e nossa coordenadora, no qual nós temos muito carinho, muito orgulho de trabalhar juntos, assim, aí com o doutor Danilo e toda uma comissão de meio ambiente super ativa aqui na OAB, no qual eu tenho orgulho de fazer parte. E nós estamos no nosso 11º encontro dentro do eixo social. E hoje a nossa temática
vai abordar o seguinte, pessoal. Nós queremos um modelo de crescimento? Sim. Econômico e social, claro que sim. Só que cada vez mais esse modelo econômico demanda o quê? Energia. Energia em suas demais fontes que os super especialistas daí, doutor Eduardo, doutora Marina, vão passar para a gente. Mas a gente, que tipo de, que qualidade de energia que a gente quer? A gente quer uma energia, todo mundo quer energia, todo mundo precisa de energia. A doutora Rosa fez uma provocação, né? O doutor Eduardo, que acabou a luz aqui na cidade de São Paulo, todo mundo ficou no perrengue danado. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente sobrevive? Como é que a gente se desenvolve? A gente quer acesso universal, mas a gente quer o quê? Uma energia barata, uma energia confiável, uma transição para uma energia renovável, sustentável. Olha todos os cheques aí de sustentabilidade, aí falando genericamente, do que a gente demanda energia. É um desafio, gente, mas é um desafio que o Brasil topou. Isso é muito bom. Felizmente, o Brasil topou esse desafio. E aí, né, nós estamos aqui ávidos, eu não vou falar mais, porque eu quero muito ouvir doutora Marina e doutor Eduardo, mas a ideia é essa, gente, nós nos situarmos dentro dessa agenda. Como é que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar nessa transição do bem? Vou passar aí para o meu querido colega, doutor Danilo de Oliveira, que vai fazer a moderação do evento. Muito boa noite a todo mundo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Saúdo a nossa presidente, doutora Rosa Ramos, doutora André Struckel, que tem realmente a cara da nossa Comissão Permanente de Meio Ambiente, a doutora Andréia, que já tem uma agenda, presidente, como a senhora sabe, toda ela já elaborada, né? Até a nossa 17ª live, quiçá, talvez já tenhamos lives extras já programadas pela doutora André Struckel, né? Para mim é uma honra fazer parte desse projeto, né? Como eu já disse antes, não teria uma comissão melhor indicada do que a competente e ativa Comissão Permanente de Meio Ambiente para termos esse observatório instalado, né? É importante frisar algo que já foi dito pelas doutoras, que é o pioneirismo da nossa seccional, da nossa OAB, nessa ideia, né, que a doutora Patrícia Vanzolini comprou e entendeu a importância de eventos como esse, de divulgação dos ODS, né? Divulgar os ODS também é uma parte importante da agenda, e nesse sentido, a OAB São Paulo, por meio da nossa comissão, e esse trabalho hercúleo, né, da doutora Rosa Ramos e da doutora André Struckel, tem desempenhado, né? Não canso de dizer que aprendo muito com as doutoras e invejo o fôlego que elas têm. E olha que a minha agenda também é um pouquinho complicada. Sem demorar mais, eu rapidamente vou apresentar o currículo do Dr. Eduardo Estevão Ferreira Ramalho, que é procurador federal, subprocurador-geral na Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, desde 2016, né? O doutor Eduardo que está aí numa das nossas agências reguladoras, né? Nesse modelo tão discutido e tão debatido no Brasil. Doutor Eduardo é especialista em Direito Público pela mesma universidade, e em defesa de concorrência pela Fundação Getúlio Vargas, né, FGV LOL. Então, doutor Eduardo, seja muito bem-vindo, né, a palavra está com o doutor. Bom, pessoal, primeiramente eu não poderia começar a minha fala sem agradecer imensamente essa oportunidade de poder estar falando aqui para os meus colegas, né? Porque apesar de ser um procurador, né, um subprocurador da ANEEL, procurador federal, que muita gente confunde com membro do Ministério Público, né? Na verdade, nós somos advogados públicos, né? E eu tenho a minha inscrição na OAB, né? Não a OAB São Paulo, mas a OAB DF. Então, eu estou falando aqui para os meus pares. Então, eu acho que é uma oportunidade muito gratificante para mim, porque esse tema, para mim, eu acho que é um que me motiva, uma das coisas que me motivam de vir para o trabalho. Eu acho que é o que dá propósito para o meu trabalho é discutir um tema que ele transcende completamente a esfera aqui do setor elétrico, né? Tô aqui dentro de uma agência que regula energia elétrica, né? Mas esse tema ele vai além da energia elétrica.
ele vai além, ele tangencia o meio ambiente, ele tangencia aí, inclusão social. Então, assim, a gente tem um tema muito fascinante e que está na agenda do dia, né? Não é só a agenda da ONU. É, falaram aqui sobre o que aconteceu em São Paulo, né, durante aquele evento que deixou a cidade aí, consumidores com mais de uma semana sem energia. A gente está atento a isso, mas isso também é uma consequência das certa forma, das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem que endereçar esse tema e ver quais são as soluções que estão sendo gestadas, né? Tanto na esfera pública como na esfera privada, para a gente enfrentar esse tema. Então, assim, eu preparei uma apresentação, tá? Confesso, eu já falei aqui com as doutoras, eu não conhecia muito a fundo o formato, tá? Mas a minha ideia aqui não é fazer uma apresentação jurídica, nem aquela apresentação cheia de texto. A minha apresentação ela vai ser bem mais visual, só para que a gente se situe para ver como é que está o setor elétrico, né? Como que a gente está em relação ao cumprimento no setor elétrico dessa ODS número 7, tá? Então, assim, eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela e espero conseguir que vocês visualizem. Só um momentinho. Vocês veem a minha tela? Sim? Então eu vou Sim, passar aqui. Vamos entrar no modo de apresentação. Tá no modo de apresentação para vocês? Tá bom. Então deixa sim, eu. doutor Eduardo, está. Tá bom. Então, pessoal, bem rapidamente, já considerando que o tempo aqui é bastante escasso e eu talvez preparei uma apresentação um pouquinho maior, eu vou tentar passar rapidamente só para a gente ter uma ideia do que a gente está tratando aqui, né? Então, a ODS 7, ela vai tratar. Ah, peraí, só um momento. Ela vai tratar de três eixos, né? A gente vai tratar aqui do acesso à energia a um preço justo, que já foi tratado aqui pela doutora. A gente vai tratar também um outro eixo, o aumento da participação das renováveis dentro da nossa matriz. E um terceiro eixo, eficiência energética, que também postergar investimentos em novas plantas de geração. Tudo isso contribui para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável no setor de energia, tá? É, Aqui eu trago para vocês um dado do IBGE, tá? Do acesso físico à energia no país. Então, o estado que tem o pior índice de acesso à energia é o estado do Acre, mas mesmo ele, a gente está ali num percentual de 97,5% de acesso à energia. E a população do Acre, em relação à população do Brasil, ela é bem, proporcionalmente bem diminuta. Então, a gente pode praticamente afirmar que, em relação ao acesso físico à energia, estamos muito bem, né? Podemos até afirmar que é um acesso universal. Apesar de nominalmente ser muitos brasileiros ainda sem o acesso à energia, nós avançamos demais nesse campo, então temos um serviço de fornecimento de energia praticamente universal no país, tá? Em relação à nossa matriz energética, né? Aqui a gente tem um número que pode parecer não tão bom, né? O Brasil tem 44,8% da sua matriz energética, que engloba toda utilização de energia no país. Apenas 44% não renovável, mas se a gente olhar a realidade do mundo, no mundo são 14,7%. Então, assim, o Brasil, em termos mundiais, né, em comparação internacional, ele está num patamar muito mais privilegiado em relação à utilização de energia renovável em toda a sua matriz energética. E quando a gente vai falar da matriz elétrica, esse número é muito melhor, tá? 87% da energia que chega nas nossas casas, que a gente consome de energia elétrica, 87% vem de fonte renovável. E se a gente olhar para a realidade do mundo, são 28,1%. Então a gente está também, assim, a gente é acostumado com comparações internacionais no Brasil sempre numa posição desprivilegiada, né? E hoje, nessa pauta, né, nessa pauta de energia limpa, o Brasil é um protagonista e um exemplo a ser seguido. Aqui a gente vai acompanhar como é que foi essa evolução, né? Em 2001, a gente tinha uma capacidade instalada de 81 gigawatts, tá?
E aí, se vocês notarem aqui em 2001, a gente praticamente não tinha eólica e solar, tá? Então, foi necessária a implementação de políticas para que essas energias fossem competitivas. E essas políticas elas passaram pela concessão de subsídios. Então, nós temos subsídios na Lei 9427, esses subsídios eles estão numa fase ali de transição. Hoje, essa energia solar e eólica elas já são competitivas. Então, talvez não faça mais sentido nós termos esses subsídios para energia solar e eólica. Então, assim, só para ilustrar aqui, né, hoje, 12% da nossa matriz é de GD, né, que é geração distribuída. Nós temos 5% de solar, que são essas plantas solares que não estão vinculadas à geração distribuída, 13% de eólica, biomassa também, que foi incluída nesse período aqui, 8%, e hidráulica, né? A gente tinha em 2001 uma matriz essencialmente hidráulica, continuamos tendo uma matriz ainda vinculada à energia hidráulica, só que essa participação percentual ela diminuiu, tá? Falando aqui um pouco aqui da micro e mini geração distribuída, que também é uma política que ela foi implementada a partir de 2012 aqui na ANEEL, por uma resolução da ANEEL, tá? Essa micro e mini geração distribuída é aquilo que a gente vê hoje nos telhados e nas lajes das casas, que é a instalação, 99% dos casos, de placas fotovoltaicas, que é para produção de energia para consumo próprio, né? Então, é um sistema de compensação em que aquela energia que é produzida nessa placa fotovoltaica, ele vai ou abater o consumo efetivo, que é feito no momento, ou ele vai servir como um crédito para abater consumo futuro. Então, hoje, né, veja que a curva que nós tivemos, né? Em 2016, nós tínhamos apenas 83 mega de micromineração distribuída, né? E hoje nós temos, né, esse dado aqui, ele está atualizado no Power BI aqui da ANEEL para 28 gigawatts, que é um crescimento assim, exponencial que não era esperado, inclusive. Né? A previsão da ANEEL em 2012, quando foi implementada essa política, era que nós tivéssemos 500 megawatts até 2000 no horizonte aí de 10 anos. E hoje nós ultrapassamos em muito esse número. Né? Então, a gente está tendo aí muita inserção de energia renovável dentro da nossa matriz. E assim, qual é o trilema aqui da transição energética? Né? A gente tem que garantir a segurança energética, né? Que é a capacidade de atender a nossa demanda atual e a futura de energia, a sustentabilidade ambiental, né? Que a renovável desempenha um papel assim, muito importante nisso, e a equidade energética, que é a capacidade de prover esse acesso universal, mas a um valor justo. Né? E essa transição energética ela tem que alocar de forma adequada os custos para a implantação dessas novas tecnologias, especialmente essa energia renovável. E aqui a gente tem um exemplo, né, recente de uma transição energética inclusiva, que foi nessa lei aqui, 14.620, que trata do programa Minha Casa Minha Vida, do meio do ano passado, e que ele permite, né, a gente sabe que, no princípio, a instalação de placas fotovoltaicas, ela demanda um investimento considerável, então praticamente só pessoas de maior poder aquisitivo que tinham essa tecnologia nas suas casas. E com essa iniciativa aqui da Lei 14.620, né, que é um programa subsidiado de aquisição de moradia, e também na Lei 14.300, que também criou um programa de energia renovável sustentável, que permite que as distribuidoras utilizem recursos do programa de eficiência energética para a colocação de placas fotovoltaicas em residências de consumidores de baixa renda, que a gente tem uma democratização no acesso a essas novas tecnologias, né? Então, que ampliar o universo de consumidores que têm possibilidade de ter essa energia renovável em suas casas. E aqui é o ponto de atenção, né? A gente está falando só desse mundo maravilhoso de implantação de energia renovável, só que ao longo do tempo a gente teve que dar subsídios para que essa energia pudesse se desenvolver. E esses subsídios hoje eles estão pesando bastante na tarifa, não só para geração distribuída, tá? Que eu falei que essa placa fotovoltaica dentro das nossas casas, mas também para grandes plantas, né? Que vão suprir o mercado regulado das distribuidoras. Então a gente teve só no ano de 2023 40 bilhões de reais
para subsídios, tá? E grande parte é vinculada a essa pauta das fontes incentivadas. E só até o mês de abril nós já temos mais de 8 bilhões de reais de subsídios. Então, esse é um ponto de atenção que quando a gente trata, né, de o acesso econômico à energia, também tem que ser levado em consideração. Aqui é uma curva, né, para que a gente tenha uma ideia de quanto que subiu esse encargo ao longo do tempo, né? A gente vê que os encargos setoriais eles aumentaram 270%. A tarifa residencial aumentou 123%. Foi muito além do que os encargos, né? Então, um item, um componente que vem pesando cada vez mais. Se a gente comparar com o custo da distribuição, né, que é o custo da distribuidora, a gente vê que é mais de 2 vezes o custo da distribuidora que aumentou só a questão do encargo na tarifa. E por fim, naquele terceiro eixo, a gente tem o programa de eficiência energética, né? Eu já mencionei aqui que recurso do programa de eficiência energética pode ser utilizado para hoje, né, para colocar placa fotovoltaica em residência de unidade consumidora do consumidor baixa renda, né? Então a gente tem uma regulamentação disso na ANEEL, a resolução 920, né, de 2021. E quais são os resultados? O que a ANEEL já oferiu com esse programa de eficiência energética ao longo do tempo, né? A gente tem um investimento médio anual aí de 604 milhões de reais, mais, cerca de 5 mil projetos, tá? E 8 bilhões investidos em valores históricos. O resultado disso foi a retirada da demanda de ponta de aproximadamente 2,8 giga, né, de demanda e uma energia acumulada de 63,6 terawatts-hora, que é um valor astronômico, tá? Então, anualmente esse programa ele reduz aproximadamente 0,5% do consumo de energia elétrica do Brasil. Em 2022, nós tivemos 747 milhões investidos nesse programa. Então, a minha ideia aqui era só dar um panorama para vocês terem uns números, né, do como que o Brasil se situa dentro dessa ODS, especificamente no setor elétrico. Então, eu agradeço e passo a palavra aí à doutora Andréia, ou para quem eu não sei se é o doutor Danilo, que vai dar prosseguimento. Muito obrigado, doutor Eduardo, né? O doutor trouxe informações muito relevantes. De fato, pouca gente sabe que o Brasil, né, em termos de energia limpa, tem dados muito interessantes, muito importantes, né? A nossa principal fonte é a hidráulica, né? E no mundo ela corresponde aí a apenas 2,7%, conforme os dados que o doutor apresentou, né? Isso tem realmente prós, mas também tem alguns contras, né? Que eu não vou aqui antecipar, né? Eu vou deixar aqui os comentários para a doutora Marina de Santana, né, poder complementar a fala do doutor Eduardo. A doutora Marina de Santana é vice-coordenadora do grupo de trabalho de geração distribuída da Absolar. Doutora Marina, como já dito pela doutora Rosa Ramos, é advogada em São Paulo e tem cerca de 20 anos de experiência nas áreas de concorrência e regulação econômica, tendo atuado aqui no Brasil tanto na área pública quanto em escritórios de advocacia na área privada. A doutora Marina de Santana é graduada em Direito pela PUC São Paulo, com especialização em Direito Econômico pela FGV, em Direito Administrativo e Constitucional pela SBDP, e atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em Energia no Instituto de Energia e Ambiente da USP, da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Marina de Santana, a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Danilo. Queria, acho que inicialmente agradecer a todos, né, pelo convite, tanto em meu nome quanto em nome da Bia Solar. É muito boa, a gente ter essa oportunidade de participar desses debates, em grupos importantes, né, e até transdisciplinares mesmo, que é um ponto relevante nessa discussão da transição energética. E um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço a todos pelo convite e pela presença. Acho que, bom, em complemento até, o Eduardo trouxe, né, dados bastante interessantes aqui sobre esse panorama do setor elétrico. Eu acho que eu queria, talvez, dar, né, colocar isso dentro de um panorama histórico, econômico, jurídico, assim, de como eu estou enxergando esse movimento de perseguir o desenvolvimento sustentável pelo Brasil, né? Como o André bem colocou, foi um desafio que o Brasil topou, mas acho que mais do que ter topado, a gente tem um potencial muito grande de liderar essa transição
se a gente, né, conseguir reunir aí esforços e organizar nossas políticas internas para que isso aconteça. Então, acho que boa parte disso passa, de fato, por essa questão de se tratar de um ODS que envolve, aliás, quase todos, né? Mas esse também tem uma questão de envolver muitas áreas de conhecimento, muitas áreas institucionais. Não é um problema que se resolva sozinho por um grupo de agentes estatais ou privados. É um objetivo que requer mais do que tudo cooperação entre todos os agentes envolvidos. E nesse ponto, acho que tem uma questão da universalização. Quando a gente fala em transição energética, a gente pensa primordialmente em energia elétrica, né? Que foi basicamente por onde a gente começou. Mas acho que tem uma questão do acesso à energia que passa por uma série de outros Brasis, né? Porque a gente tem muitos Brasis convivendo aqui. Embora a nossa questão de universalização esteja excelente, como bem pontuou o Eduardo naquele gráfico lindo que a gente tem quase todo mundo com acesso talvez ali pelo Acre. A gente teve recentemente algumas mudanças políticas que levaram assim a uma redução, inclusive, no acesso à energia, não só na questão de eletrificação, mas mesmo naquela situação de insegurança alimentar, que boa parte da população agora começa a se recuperar, mas que faltava acesso à energia para cocção. E a gente está falando aqui de gás, primordialmente, mas que muita gente passou a recorrer à lenha para poder fazer a sua, né, cozinhar a sua própria alimentação. Então, acho que é muito importante. A energia elétrica, sem dúvida, é um pilar fundamental de todo, né, o crescimento populacional e desenvolvimento humano, econômico e social. É, mas passa também por questões humanitárias mesmo, de pensar em como é que está esse acesso. E nesse ponto, acho que a gente tem um desafio muito interessante, que é olhar para essa transição como uma coisa que acontece, é um amálgama de evoluções institucionais, políticas, sistêmicas, que vão, cada um no seu tempo e cada um na sua esfera de afetação, evoluindo em ritmos muito diferentes. Então, por exemplo, quando a gente olha para a questão de energia elétrica mesmo, né, que a questão de universalização, por mais que a gente esteja liderando essa questão de fontes renováveis, sustentáveis em relação ao resto do mundo, a gente tem aqui os nossos próprios desafios internos que vêm do próprio histórico de como o nosso sistema elétrico foi formado. Então, que a gente hoje desemboca justamente num desafio que é muito, muito, muito sério, que é a questão de a gente ter de um lado, uma geração que é muito barata, justamente por isso, especialmente o aumento rápido e significativo das renováveis na composição da nossa matriz energética, mas isso está demorando mais do que seria desejável para chegar no consumidor de baixa renda mesmo. Então, embora a gente tenha políticas setoriais mesmo focadas nesse próprio consumidor de baixa renda, que tem como energia elétrica o seu maior custo fixo, na maioria das famílias de baixa renda, então a gente tem tarifa social, tem a questão agora desse do Minha Casa Minha Vida, que de fato, né, abarca um pouco esse problema, e a gente vê até na B Solar, a gente tem um setor social que a gente acompanha com proximidade esses projetos que estão levando a geração distribuída também para a comunidade, especialmente no Rio de Janeiro, mas tem alguns projetos outros, né, surgindo no Brasil, então, acho que a gente está começar a democratizar esse acesso à energia renovável. Então, mais do que até a própria energia de qualquer que seja a fonte. Dito isso, a gente tem cenários diferentes em ambos os setores do mercado, né? Então, a gente tem esse mercado varejo, que está mais focado no ambiente de contratação regulada, e o mercado mais focado industrial, que é o mercado mercado livre de energia. Então, em ambas, a gente tem incentivos que foram importantes em um dado momento, e que talvez eles continuem ali fazendo uma parte importante dessa estrutura, mas que, de fato, eles são um desafio para ser acomodado no longo prazo, assim. Eu acho que a gente tem um modelo e aí, tentando traduzir de uma forma simples, né, porque a gente tem um público diverso, acho que a gente tem desde a desverticalização em 2004, lá que a gente pensou naquela estrutura de mercado que vem passando por algumas mudanças, algumas mais sutis, outras mais intensas, a gente tem três realidades, no mínimo, que precisam coexistir nessa questão do acesso à energia barata, né? Então, universalizada, a gente vê que ela tá. Vir de fontes renováveis, a gente vê que ela vem. Barata ela é, mas talvez não para todo mundo ainda. Então, acho que tem um ponto aí que a gente tem uma realidade física da energia que ela precisa, talvez, lastrear com mais profundidade o que é a nossa ficção jurídica e a nossa ficção financeira do que é a tarifa. Então, a tarifa, quando ela foi pensada lá no momento da desarticulação, ela seguia um racional que fazia sentido para aquela realidade física de mercado. Entretanto, essa realidade física foi mudando.
sem que a revisão tarifária, a revisão jurídica de como as tarifas são constituídas, fossem revistas no mesmo nível de profundidade. Então, o que acontece é que a gente tem desafios para abarcar que, às vezes, o racional aplicável para aquela época que fazia sentido e comportava essas variações, e aí eu chamo de ficção porque, de fato, você não tem como quantificar exatamente o qual elétron foi para onde. Então, a gente tem uma grande conta que, no fim, a gente vai alocando ali conforme não são mensurações sem sentido, elas fazem todo sentido, mas que talvez elas estejam perdendo o lastro nessa realidade física, né, controlada talvez mais ali pelo ONS e tal. Então tem aí um desafio muito importante, que é garantir que essas realidades e essas virtualizações da realidade física, elas sejam mais condizentes com o que vai acontecendo no mundo. Eu acho que a geração distribuída, em particular, tem aparecido como uma questão que pouca gente consegue analisar com essa profundidade, assim, de olhar e falar, mas espera aí, isso aqui contribui ou prejudica para o consumidor final? Isso aqui contribui ou prejudica o sistema? E aí, quando a gente vai olhar dados, a gente vai, pô, mas esse dado aqui veio de quem? Porque o de quem veio geralmente já indica o que ele favorece ou não favorece. Que também é uma questão preocupante, né? Pela captura das decisões políticas com base em dados que são produzidos por agentes que têm interesses legítimos, afinal de contas, dentro do sistema energético, mais até do que o elétrico especificamente, a gente tem diversos interesses públicos a serem tutelados. E é normal que eles colidam no desenho das políticas públicas. Todos esses interesses são legítimos. Mas é importante que eles sejam ponderados de modo a trazer um sistema que seja equilibrado para todos, né, na medida da necessidade de cada um. Então, eu acho que até a questão do crescimento da nossa transição energética no setor elétrico para fontes renováveis, com esse crescimento de solar e eólica, ele foi bastante favorecido, sim, por políticas públicas que viabilizaram isso quando tinha um cenário de pouco favorável do ponto de vista econômico em relação a preços de equipamentos, por exemplo. Mas aí você viu a partir de ali de 2015, né? China começou a entrar com mais força nesse mercado. A gente começou a ter uma evolução tecnológica. Aí eu falo um pouquinho mais da solar, que eu acompanho com mais proximidade. Então a gente tem aumento de eficiência de conversão dos módulos fotovoltaicos, que foi recentemente a gente inclusive bateu o máximo teórico de conversão de placa. A gente vai, o máximo que teórico, físico, você pode chegar a isso, e a gente viu que tem visto em pesquisas que ainda não estão, né, não são módulos disponíveis para uso do mercado, mas que o máximo teórico já foi batido, então que se busca hoje com a evolução tecnológica um novo máximo teórico. Então a gente tem esse conjunto de fatores que vem. Então a gente tem aumento de penetração, aumento de investimento, aumento de tecnologia na eficiência de conversão, que faz com que você precise de menos espaço, menos placas para gerar mais energia. E uma crescente redução de custo pelo aumento de competitividade pelos equipamentos no mercado. Então, com essa demanda, e aí veio, né, questão de geopolítica, vem guerra, né, da Ucrânia, incentivando a Europa a ter que depender menos de gás natural, então ter que recorrer muito rapidamente às fontes renováveis. Então, você teve essa corrida, essa alocação econômica mesmo de atender todas as demandas que foram aparecendo ao longo do tempo. Então, você vê que é um cenário que é muito complexo de se acompanhar quando a gente olha para pequenas cenários isolados, assim. Ele é um setor altamente transdisciplinar. E aí, porque quando a gente entra em conversão de placa, quando a gente entra em até recursos minerais, né? Porque a gente vai precisar para produzir isso tudo. E aí a gente entra num outro ponto que é um outro gargalo do mercado que vem para a questão de armazenamento. Então, uma das vantagens de ter um sistema altamente fundado na fonte hidrelétrica é que você tem a questão de despachabilidade da fonte, né? Quando você insere muita coisa de solar e eólica, você necessariamente esbarra na questão de quem que vai então fazer essa gestão das energias não despacháveis, na medida em que você tenha necessariamente a variação da curva de injeção dessa energia na rede. Então a gente desbarra de novo, então aqui vai demandar um pouco mais de armazenamento. De onde vem o armazenamento? E aí esbarra de novo em evolução tecnológica, capacidade de armazenamento, extração mineral. Então tudo isso evolui de uma forma bastante interligada. Então, quando a gente fala de evolução de transição energética, eu sempre costumo dizer das transições energéticas, porque são muitas. Elas são, né, físicas em termos de recursos naturais, elas são físicas em termos de estrutura de infraestrutura de física mesmo, né, de rede, de transmissão, esse escoamento da energia conforme ela é gerada. E aí, nesse ponto, eu acho que todo aspecto né, todo segmento que você for olhar, ele vai ter vantagens e desvantagens. Então, acho que a gente tem, assim, a questão da busca pela eficiência. A geração distribuída em tese, ela traz uma
ela tem uma eficiência intrínseca que é a sua dispersão geográfica, né? Então, a gente vinha de uma estrutura que era muito fundada em energia centralizada, de grandes geradores, para ser escoada para o Brasil inteiro. Quando você começa a ter esses elementos pipocando, assim, difusamente por todo o Brasil, você já tem um ganho de eficiência física intrínseca, que é não ter que distribuir isso para todo lado. Agora tem que coordenar aqui para onde que isso tudo vai, né? Não pode ser tudo no norte de Minas, tem que ser de fato espalhado pelo Brasil. Então tem uma série de questões, assim, eu trouxe uma coisa um pouco talvez até aleatória, mas para a gente entender o quanto esse sistema é complexo, assim, e da quantidade de temas envolvidos nisso tudo quando a gente quer tratar desses pilares de ser sustentável, trazer isso de forma barata e para todos, ou da forma mais universalizada possível. Então, são muitos desafios, assim, acho que em 10 minutos é muito difícil passar por todos eles no grau de profundidade que seria desejável, mas eu tentei trazer uma pincelada, né, nesse diálogo com os dados importantes que o Eduardo trouxe, e é só para a gente começar essa conversa. Então, acho que um pouco assim do que eu teria para trazer seria isso. Tem muito desafio pela frente para todo cantinho que a gente for olhar. Mas fico à disposição para a gente continuar conversando sobre todos esses pontos. Muito obrigado à doutora Marina de Santana, né? Agradeço à doutora e também ao doutor Eduardo, por mais que de fato esse tema seja um tema técnico, né, e que envolve muita legislação, inclusive o poder normativo, né, da ANEEL, eu tenho a certeza de que tanto a doutora Marina quanto o doutor Eduardo conseguiram, né, nos colocar os aspectos mais importantes, né, esse desafio, né, da expansão dessas energias de fontes renováveis a todos, né, uma distribuição, digamos assim, inclusiva, ao mesmo tempo com valores módicos, né, que é um princípio geral do nosso direito administrativo, e ainda de forma sustentável, né? Então, realmente, esses tripés que várias vezes os doutores mencionaram já nos fazem aqui pensar, imagino que não é tarefa fácil, né? A gestão política, a gestão econômica e também a defesa de nossos consumidores. Mas eu tenho a certeza que o nosso objetivo, né, que é o de fomentar o debate, está sendo atingido. Antes de passar a palavra à doutora Andréia Struckel, novamente agradecendo ao doutor Eduardo, novamente agradecendo à doutora Marina, né, e como de costume, em nome da doutora Rosa, deixando as portas da Comissão Permanente de Meio Ambiente sempre abertas, eu já faço aqui um convite, né, a todos os que nos acompanham no YouTube, para o próximo dia 29 de abril, né, também a partir das 19 horas, para a nossa 12ª live, né, que diz respeito ao ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, também um dos ODSs muito relevantes, porque também é desafiador, porque a cidade também tem que ser inclusiva, tem que ser acolhedora, mas ela também precisa ser sustentável, né, e resiliente a todas essas mudanças climáticas. Então, ficam aqui meus agradecimentos, né, a todos os presentes, inclusive a doutora Rita Nolasco, né, por essa parceria da AGU com a AB São Paulo. Passo a palavra à minha amiga competentíssima, a doutora Andréia Struckel. Estou vendo que a doutora Rosa levantou a mão. Gostaria de falar antes, doutora? Sim, quero aproveitar ainda que temos esses 10 minutinhos, aproveitar que temos esses dois competentes colegas aqui, especialistas na matéria, para explorá-los um pouquinho mais. Primeiro, perguntar para ambos, né, algo que está sendo muito comum a gente ouvir e com uma certa, obviamente, verdade, mas em algumas questões o que a gente verifica é, de fato, as dificuldades com as questões, né? Por exemplo, a de energia, como vocês colocaram. Então, eu queria explorá-los para saber, existe algum gargalo, por exemplo, jurídico, algum projeto de lei pendente que seria um facilitador para a questão energética no Brasil? E segundo, algo que a gente sempre ouviu, desde que principalmente começaram, né, se acentuar a produção de outras fontes de energia, como a fotovoltaica, e nisso eu quero aproveitar para dizer que nós da UAB estamos instalando em várias unidades nossas, várias subseções,
fontes de energia fotovoltaica, né? Nós temos já 18 projetos em andamento. Fizemos o nosso primeiro piloto na subseção de Santa Fé do Sul, e a nossa intenção, obviamente, é ser autossuficiente, exatamente porque o CNPJ da OAB é um CNPJ só, né? Então a gente pode jogar isso na rede e utilizar isso no estado, obviamente, onde for aquela concessionária, né? Então, mas uma coisa que a gente sempre ouviu desde que iniciaram, né, com mais importância a construção de outras fontes, é a distribuição, né? São as redes de distribuição. Então, eu queria que vocês reforçassem um pouco mais sobre isso. Eu acho que são duas questões importantes, mas também tem uma outra que eu me lembrei agora, que é em relação, e aí aproveitando a doutora André Struck, que além dela ocupar conosco aqui como membro da nossa comissão, fazendo esse excelente trabalho, a doutora Andréa também preside a Associação Nacional de Municípios de Meio Ambiente, né? Uma entidade muito importante no apoio aos municípios, no apoio àqueles municípios que têm as suas responsabilidades locais, ambientais, como os conselhos, as secretarias de meio ambiente, que é saber em que pé o município tem facilitado e tem, na verdade, feito com que os seus licenciamentos tenham planos já para a energia fotovoltaica ou a energia de outras fontes, como isso tem sido divulgado, porque obviamente, né, a gente sempre repete isso aqui, as pessoas elas moram no município, né, e as pessoas precisam saber, né, das suas possibilidades, né, como elas podem inserir isso nos seus novos projetos. Então, é isso. Bom, eu deixo a palavra para a doutora Marina, se ela quiser, eu acho que, por gentileza, se ela quiser falar antes, eu passo a palavra, mas se quiser que eu fale também não tem problema. Fica à vontade, Eduardo. Se quiser, pode começar. Não, sobre a pergunta da doutora Rosa, né, sobre algum gargalo jurídico para implementação, eu poderia ter até acrescentado aqui na minha apresentação, mas como a gente tinha aquela questão do tempo, né, eu tive que tirar. Tem uma discussão no Congresso sobre o que era chamado até um pouco tempo atrás do hidrogênio verde, né, que seria um substituto ali para um combustível fóssil. Então a gente tem aí, porque fica uma bola um pouquinho dividida, porque a ANEEL ela regula energia elétrica, a ANP regula ali a questão de outro tipo de energia, né, dos combustíveis, né? Então o hidrogênio verde, né, que hoje é chamado de hidrogênio renovável, ele tem essa característica, é um novo combustível, e aí sendo produzido a partir de energia renovável, né? Porque o hidrogênio ele é extraído a partir de um processo de hidrólise da água. Então, esse processo de hidrólise da água pode ser feito a partir, né? Ele é chamado verde quando ele é feito a partir de energia renovável. Esse processo de hidrólise da água. Então, assim, é um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso. A ANEEL, há pouco tempo, ele aprovou, está discutindo também esse tema aqui no setor elétrico para ver como inserir o hidrogênio verde dentro do setor elétrico, né? Porque se ele vai ser produzido a partir de fonte de plantas fotovoltaicas, ou plantas solares, de plantas eólicas, isso, de certa forma, vai ter que ser tratado aqui dentro, né? Então, é uma questão aí que ainda divide aí opiniões. E sobre a questão da distribuição, né, eu acho que a preocupação maior, né, é as mudanças climáticas que vêm, né, de certa forma, causando interrupções, né, a gente viu aí, assistiu no noticiário, até o ministro de Minas e Energia recomendando ali para a ANEEL a caducidade da concessão da Enel, né. É, assim, a gente ainda não concluiu totalmente, né? Até tendo ainda, a gente teve até uma aplicação de sanção para a Enel em relação a esse evento, mas isso é um debate
mais amplo, né? Porque a gente vê que não aconteceu só na área de concessão de São Paulo. A gente teve também na área de concessão ali do Sul, né? Da C3E, também um evento climático que causou a interrupção por um tempo bastante longo, né? E que não é o desejável realmente. Então, hoje, o que está sendo discutido para tratar isso, né? A gente está tratando aqui de resiliência, o que a gente chama de resiliência da rede, né? Então, são investimentos que vão ter que ser feitos na rede para que a gente não tenha esses prejuízos que são causados para a população quando você tem a interrupção do serviço. E aí o grande dilema aqui também é que para você investir nessa resiliência, você também, de certa forma, vai ter que afetar a tarifa. Então, em qualquer setor, né, em qualquer serviço público, a tarifa é sempre um reflexo da qualidade que a gente quer para aquele serviço, né? Então, se eu quero ter uma qualidade extrema, né, que eu não tenha nenhum tipo de interrupção, eu vou ter que investir. E esse investimento vai ter que ser remunerado de alguma forma. Então, assim, você equilibrar esses dois pilares, né, dentro de uma balança que é realmente desafiador. Então, acho que é basicamente isso, né? Tem realmente um problema, as mudanças climáticas estão causando aí problemas, né, na prestação do serviço, e isso está também sendo objeto de discussão aqui dentro da ANEEL. Acho que até um complemento, acho que o Eduardo trouxe, acho que eu só tem alguns elementos que a gente vem acompanhando, assim, então acho que a gente tem uma tendência no Brasil, em termos de legislativos e até de normatização, talvez, de tratar as coisas, talvez, conforme elas vão se tornando urgentes, né? Então, apareceu uma urgência aí, a gente endereça essa. Então, agora é a vez da eólica offshore que a gente vai colocar isso aqui. Mas peraí, que tinha um problema que também era grave, então põe nesse PL. Então, aparece que a gente vai lidando com as urgências da vez, assim. E aí, talvez uma coisa, se eu for pensar num gargalo normativo, eu penso que talvez seja justamente essa questão de clareza nesse desenho institucional que a gente tem hoje, é, que dialoga até um pouco com esse ponto da tarifa, Eduardo, que assim, que serviço que a gente quer? Que serviço é o serviço da distribuição hoje? E qual é o futuro da distribuição no sistema projetado para o futuro? Porque eu acho, de fato, a gente tem uma infraestrutura e até a natureza do serviço de distribuição, ela está muito lastreada naquela percepção que a gente tem do sistema desverticalizado desde 2004, que é né, de que tem a redistribuição como uma grande bateria que vai entregando energia na rede, na capilarização que precisa para chegar ao consumidor. Enquanto que né, a transmissão, talvez ali numa escala um pouco maior, levando dos focos centralizados de energia para a redistribuição. Então, talvez a gente esteja passando por paradigmas atuais que perpassem não só a questão do gargalo físico de recepção do que vem sendo adicionado de capacidade de geração dentro do sistema, mas talvez de repensar o próprio sistema. E aí, talvez, nesse ponto, eu coloco que falta um gargalo normativo, mas não é que existe um gargalo normativo, mas não só no sentido de entregar as normas pendentes, e talvez de repensar essa estrutura da função que ela de fato tem e da função que queremos que ela tenha para o futuro. Então, por exemplo, hoje a gente tem, obviamente, eu sei que a questão de resiliência é um fator relevante para as distribuidoras, né? Ninguém contava que fosse vir tão rápido as consequências da crise climática, mas nesse ponto, talvez a gente tenha elementos de criatividade institucional aí, por exemplo, a questão dessa associação que a Andrea participa. Então, o que da resiliência climática é de fato atribuível à estrutura de distribuição da rede física e o que pode ser compartilhado com o município? Então, por exemplo, a questão de vem chuva, tem alarmes que tem que ecoar por todas, né, para esvaziar as localidades de grande risco. Então, quais são os esforços coordenados que podem existir entre todos os entes da administração para garantir que cada um possa contribuir no que lhe cabe ali para chegar no que seja um estado ótimo? Então, de fato, se a gente quiser atribuir todo esse custo para a distribuidora e colocar esse custo financeiro também para ela, a tarifa vai extrapolar, como bem disse o Eduardo. A gente tem que tomar alguns cuidados aqui. E talvez o que nos falta seja essa cultura de não olhar para a inovação institucional como algo com o potencial de resolver esses problemas de forma talvez mais barata e mais eficiente. Então, do ponto de vista normativo, eu olharia muito mais para isso, assim, do que para sistemas isolados, porque, de certa medida, os sistemas se cuidam de si mesmos, né? Eles vão, a turma da eólica vai lá dizer o nosso gargalo é esse, a turma da distribuição, o nosso gargalo é esse, e a gente vai sistemicamente endereçando cada um desses gargalos aos poucos. E aí talvez eu traria só para esse lugar, assim, de olhar para a coisa um pouco mais
amplamente considerada enquanto um sistema vivo que tem outros agentes, você tem outros elementos e outras instituições que podem fazer parte desse debate de uma forma mais coordenada. E aí, então, isso entra nesse outro lugar da questão da resiliência, que contribui para essa distribuição de forma mais igualitária, porque você deixa de colocar o sofrimento da crise climática só para aqueles que têm menos acesso à infraestrutura toda, de habitação, de saneamento, de tudo isso, e, consequentemente, de energia também. Então, acho que se a gente começa a pensar essas cooperações institucionais de uma forma um pouco mais abrangente, mais aprofundada, talvez a gente consiga dar passos mais rápidos, né? Do que porque aquela 2030 de fato está aí. Então, todo mundo deveria ter a mesma pressa nesse lugar. E aí, talvez pensar em cooperação muito mais do que essa dinâmica de apontar, né? Ah, é ali que está o problema. Problema tal qual a solução é generalizado. Eu acho que falta esse esforço coordenado, assim, de onde eu vejo enquanto o maior gargalo. Bom, doutora Rosa, a senhora e a Marina me provocaram. E eu estou aqui pensando como é que eu vou falar sobre a questão municipal muito rapidamente. Ainda mais com dois ícones aqui, doutor Eduardo e doutora Marina me precedendo. Mas o que eu posso dizer aí muito rapidamente é o seguinte: claro que nas cidades estão os problemas, estão os desafios, mas eu concordo também com a agenda municipalista que estão as soluções. Não obstante, gente, e Dário Saad, prefeito de Campinas, esteve na nossa live do ODS 3, ele reforçou, na repartição tributária brasileira, o município é que menos arrecada, e é o que mais tem de lição de casa para fazer nas agendas das pessoas. E como a Marina reforçou bem, o Eduardo também, pessoas vulneráveis, que é 99% da população que não está lá junto com aquele 1% que está ganhando muito bem, obrigada, né? Então, vamos falar, vamos tentar aqui, então, dentro dessa problemática de pouco dinheiro e muito o que se fazer, acho que nessa agenda eu aprendi muito com o Adalberto Maluf, quando ele foi presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Eu tive a oportunidade de dialogar com ele, e também com o pessoal da BID, porque eu sou de Campinas, gente. Então, temos aqui a BID, uma empresa de fotovoltaica, e a gente dialoga com o mercado também. E claro que a gente aprende muito com o terceiro setor, a Associação Brasileira de Energia Solar, fotovoltaica, a solar é um ícone, por isso que a doutora Marina está aqui, sem falar na questão, né, do governo federal aí, que tem uma tarefa hercúlea de regulação e tudo mais, e o doutor Eduardo deixou bem claro as políticas nacionais. Mas, gente, a crise hídrica está onde? Nas cidades. As enchentes, as inundações estão aonde? No meu bairro, no seu bairro. É aqui que a gente passa o perrengue de essa e demais intempéries climáticas. Como que é a solução? Como é que as cidades se protagonizam no enfrentamento de uma agenda climática, mitigação e adaptação, e essa resiliência que a gente quer tanto, que na hora que vir o vendaval, na hora que vir o tufão, na hora que vir o índice pluviométrico enorme, como é que a gente se aguenta firme? Como é que a gente vira um bambu nessa floresta toda, né, de resiliência? Claro que Eduardo, Danilo, Marina e Rosa já falaram da visão integrada, da visão sistêmica, de que uma andorinha só não faz verão, ela é interdisciplinar e tudo mais. Bom, acho que um dos pontos que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a energia solar, ela é isenta de emissões de gás efeito estufa. Opa, gás efeito estufa é aquilo que aquece o planeta e a gente se lasca, que não tem que ficar no 1,5, não pode subir mais, senão as marés dos oceanos vão aumentar, a gente não vai ter alimento e tudo mais. É isso. Então, ó, check. Energia solar é boa. Então, muito bem, ela contribui para a agenda do aquecimento do global. E a geração de energia de fonte fotovoltaica, ela diminui essa necessidade do quê? De infraestrutura, de linhas de transmissão. Opa, vai baratear então, vai precisar menos infraestrutura, né? E vai ter menos impacto ambiental, e também ela é uma alternativa à fonte hidráulica na produção também de energia elétrica, e ela acaba também mitigando os impactos ambientais, que é menos hidrelétrica. Gente, o que que hidrelétrica faz? Inunda os rios. E o que que acontece? Inunda florestas, inunda casas, inunda os animais, acaba com a biodiversidade.
Mas, gente, a gente não precisa de biodiversidade para sobreviver no planeta? Então, cheque, né? Muito bem. Partindo-se dessa premissa que eu aprendi com todo mundo, como que a gente faz no município? Além de instituir políticas públicas de regulação de território através do plano diretor, é se divorciar também da política de comando e controle, licenciar, restringir para a política de incentivo, seja ela tributário, financeiro, administrativo, urbanístico, ambiental, como o governo federal está fazendo, e o doutor Eduardo colocou aqui os exemplos para a gente. Já temos case, doutora Rosa, já que eu fui provocada? Temos. Salvador, Porto Alegre, Palmas, Jundiaí, Betim, André, Louveira, eu Belford acho que a gente Roxo. está no momento, a gente está no ano, inclusive, importantíssimo para falar desse tema, né? Pois é. A gente precisa saber qual projeto aí de campanha política esse ano vai inserir essa problemática, né, para que ao final do ano as pessoas saibam se esses programas estão contidos nos planos de governo de quem se eleger. Né? Eu acho que essa provocação ela é muito pertinente e a gente muitas vezes evita falar de política, mas é a política que também resolve a maior parte dos problemas, né? Não adianta a gente fugir da temática, porque é ela que, ao final, vai escolher aquele gestor que vai dar conta de resolver isso ou não. Sim, Então, eu fico muito agradecida pela tua intervenção, porque eu acho pertinente demais a gente tocar nesse ponto, né? E ter essa possibilidade de, no mínimo, aqueles que pertencem, né, à entidade ficar sabendo, né, desse debate e que possam vir a se preocupar com isso e contribuir com essa demanda que é tão pertinente e a gente tem que tocar nela e tem que tocar todo dia, porque se a gente não tocar, quando a chuva vem, a gente é obrigado a lembrar, né? sim. Então, eu acho que a nossa live aqui foi muito bacana, muito pertinente, né? Como sempre, os nossos palestrantes deram aqui em pouquíssimo tempo. Eu peço já desculpa para o doutor Eduardo, né? Que de fato a gente também uma live um pouco mais extensa, as pessoas vão se desligando aqui e acabam não assistindo. A ideia é essa mesmo, a gente jogar no ar aí algumas questões e fazermos outras, né? Obviamente, eu acho que é muito pouco tempo mesmo para a gente discutir um tema tão importante em uma hora. Então, eu posso encerrar, Andréia, Danilo? Rosa, querida, eu não consegui entrar com vídeo, mas eu escutei tudo. A live foi excelente, maravilhosa. A Obrigada, gente viu, por queria essa te parceria ver. linda. É a Rita. Oi, Rita, a gente queria te ver só um pouquinho para o Eduardo e a Marina conhecerem você. Amiga, não dá para eu aparecer, depois eu te conto. Tá bom, de toda forma, muito obrigada pela sua Eu ouvi vocês do começo ao fim aqui. Um beijo grande. obrigada, um beijo, obrigada. Bem, então vamos encerrar. Quero só franquear a palavra para o doutor Eduardo e a doutora Marina se despedirem e a gente encerra. Ah, muito obrigada, gente. Gostei bastante também da conversa. Como vocês todos já bem pontuaram, é realmente muito difícil, né, abarcar tudo dentro de um intervalo tão pequeno. Mas ainda assim é bom, é importante a gente ter essas reflexões conjuntas e sempre com, né, gente tão interessante, com pontos tão importantes para trazer. Obrigada a todos. Eu fico à disposição para futuros, enfim, a gente continua participando. Obrigada a todos. Bom, fazendo coro aqui com a Marina, eu queria agradecer toda essa
essa iniciativa que foi aqui da OAB São Paulo, né, na pessoa da doutora Rosa, doutora Andréia, Danilo, doutora Rita, que também me chamou para participar. Eu acho que é uma oportunidade aqui única de poder estar discutindo esse tema, que, como eu falei na minha apresentação, eu adoro. Eu acho que eu poderia passar dias falando sobre isso e trocando ideias sobre esse assunto. Eu acho que ele é realmente muito palpitante. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar de estar trocando essas ideias e vendo os diferentes pontos de vista, né? Agradeço imensamente, espero poder participar de novos eventos que vocês eventualmente venham me convidar, ou eu, mesmo como ouvinte, eu vou ter o maior prazer de poder assistir os eventos, tá certo? Um abraço. Nós que agradecemos, então, boa noite a todos, agradeço a todos que nos acompanharam, obrigada, André, Danilo, a Rita, a Marina, a Eduardo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.